sacerdotisas desse templo usam roupas de laica. E muita gente, porque aquilo que o Deus diz que deve se aparentar, gastam a sua vida e tem o seu significado de acordo com o que diz esses tempos. Alguns até enfrentam transtornos alimentares por aquilo que os deuses falaram para eles fazer. Existem os tempos das luzes da música. A Flávia, minha esposa, ela diz claramente que durante muitos anos ela foi, olha, fiel ao Deus dela. E quando a mãe dela falava, nesse final de semana você não vai sair, ela literalmente, por não poder ir na boate, ela adoecia, literalmente sentia febre, porque o Deus dela requeria a presença dela, nas luzes, na música. Existe outros tempos das lojas, né? Estou doido para conhecer um templo novo que abriu ali, né? Chamado Guatemi. Estou doido para ir para lá. Muitas pessoas entram ali e cultuam os seus deuses. Existe o templo onde são cultuados os deuses dos times, os estádios. Pessoas dão a vida por esse Deus. Vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Existe o Deus da terrinha. Quando ela fala, silêncio absoluto, senão você vai levar uma chinelada. Inclusive, a respeito da terrinha, tem até um programa há pouco tempo que era uma competição entre pessoas de talento que deram um nome bem interessante esse programa. O nome desse programa é Ídolos. Seres humanos são assim, gente. São adoradores. Está na essência do ser humano, adorar. Dão devoção a alguém. Alguém está recebendo a sua última devoção. Sacrificam-se a algo e buscam a bênção em algum lugar. Todo ser humano é assim. Você é assim. Eu sou assim. A pergunta dessa noite é: a quem você tem dado a sua devoção? Para quem você tem se sacrificado? Para o quê? Onde você tem buscado a sua bênção? Porque os seres humanos são adoradores. Nessa noite, né, essa mensagem que eu termino a série, como arruinar a sua vida, pode ter celular, a turma está te esperando lá, viu? Eu quero falar justamente sobre isso, sobre ídolos, né? Que vocês devem falar, mas não existe nenhum ídolo na minha vida. Será? Certamente não existem esses mais conhecidos por aí, mas os ídolos, eles ficaram muito surrados. E eles invadem a nossa vida. E uma das minhas propostas nessa noite é que nós assumamos que existem ídolos na nossa vida e os identifiquemos. Nessa noite eu quero responder a 3 perguntas junto com você. Eu creio que minha mensagem vai ser breve, tá? O que é idolatria? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta: como saber quais são os meus potenciais ídolos? Eu iria um pouco adiante, falar que não só são potenciais, mas existe ídolos na sua vida. E terceiro e último, por que a Bíblia enfatiza tanto o assunto da idolatria? Por quê? A gente vai ver que existe um custo bem alto nessa idolatria. E talvez eu e você estejamos pagando já. Mas nessa noite Deus vai nos libertar, amém? Eu creio nisso. É uma noite de libertação, de transformação. Eu espero que você tenha humildade para ouvir. E não arriscar, eu não tenho ídolos na minha vida. Será? Vamos lá? Vocês estão comigo? Está todo mundo ligado? Vamos lá. O mundo bíblico é cheio de deuses. Né? É um mundo que se intitula pagão, de paganismo, de muitos deuses tribais. Geralmente era assim: você pertencia a um clã, ou uma tribo, ou uma cidade, e ali você adorava os deuses daquela cidade. Se você se mudasse para outra cidade, você deixava aquilo
bíblico para instigar a sua vontade de ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Compartilhe o que você está aprendendo. Porque a gente começa a conhecer a verdade. E conhecendo a verdade nos liberta. O que é libertar? É que a gente começa a entender a realidade. Se você não entende a verdade, você bate nas coisas e não sabe do que se trata. Leia a Bíblia. Um dos deuses mais famosos, um dos ídolos mais famosos da Bíblia é o ídolo Baal, cujo nome significa mestre ou senhor. Ele é o deus da chuva. Então as pessoas adoravam esse deus Baal para fazer o quê? Para que a chuva viesse. Era uma economia totalmente dependente da agricultura e havia toda essa manipulação. Agora, gente, olha, a gente fica pensando que o pessoal da antiguidade era menos esperto do que nós somos, né? Não se engane, isso é um erro pensar. São tão espertos quanto nós. Eles sabiam que o ídolo não era necessariamente a imagem, uma estátua, um pedaço de pau, de pedra. Eles sabiam que aquilo era uma representação de um Deus e usavam aquela imagem como uma forma de manipulação. Essa palavra manipulação está muito associada à idolatria. Gente, Deus é tão lindo que já perceberam que Jesus não manipula ninguém? Jesus não força ninguém, não coage ninguém. Então esse Baal é um Deus muito famoso, tá bom? Aqui uma deusa muito famosa, a Astarote, considerada a esposa de Baal, né? Então era uma deusa. Por causa dela começou-se a prostituição nos templos. Então as pessoas, haviam prostitutas nos templos, as pessoas tinham relações sexuais nos templos para que disso viesse a produção agrícola. Então tinha essa deusa chamada Astarote, ok? Existe esse deus aqui que ficou muito famoso porque ele era babilônico, e a Babilônia se tornou a maior potência, então ele ficou um deus famoso. É o deus Bel-Marduk, está na Bíblia também. Reinava sobre a chuva, sobre a guerra e sobre os contadores. Eu não estou fazendo brincadeira não, quer algum contador aí? Nenhum contador? Nem de piada? Bem interessante, existia esse Deus, de alguma forma, eles estavam sobre os contadores da Babilônia. Eu acho que quando chegava o dia do imposto de renda, né, deviam oferecer algum sacrifício. Esse mês é que dia? 31 ou 30? É 30, hein, gente? Cuidado com o leão, hein? É outro Deus aí, né? Cuidado. Esse Deus aqui, é o Deus Moloque, sacrifício de crianças. Um Deus terrível, muito cheio de trevas. E, gente, Moloque vem de uma palavra hebraica. Eu já vi gente falando tanta besteira que moleque vem de Moloque. Não tem nada a ver, tá bom? Não tem nada a ver. Moleque não vem de Moloque, nem maluco vem de Moloque. Não tem nada a ver. Moloque é esse Deus aqui, muito cheio de trevas. É uma passagem bíblica terrível que nos mostra como esse assunto é sério de idolatria. Porque olha só o que Jeremias diz aqui, ó, capítulo 32, versículo 35. No vale de Ben-Himom, eles construíram altares ao deus Baal, para ali fazer o quê? Queimar os seus filhos e as suas filhas em honra ao deus Moloque. Isso aqui é Deus falando diretamente através de Jeremias. Eu não lhes dei ordem para isso, nunca pensei. Gente, eu acho interessante, né? Deus falou assim: olha, vocês me surpreendem com a criatividade maligna de vocês. Eu nunca pensei que vocês fizessem uma coisa tão nojenta como essa, que levasse o povo de Judá a pecar. Vocês veem como deixa, gente, a mente humana sem conhecer a verdade, sem luz, e ela vai surpreender. Eu achei tão legal, não sei se foi hoje de manhã que o Pedro comentou, ou foi outro dia, quando a gente conhecia o bem e o mal, né? Quando Adão